Olá, assombrados, eu sou a Ana... Nossa, tá alto, né? Eu sou a Ana Paula. Peraí, tá muito alta essa minha vozinha aqui. Não sei se pra vocês aí também tá muito alto, mas... Tá. Acho que tá legal agora, tá? Espero que sim, pessoal. Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula. E vou contar um relato para vocês neste 7 Além de, ou Dia de Outra Dimensão também, né? Não só relatos de 7 Além, não sabemos se é 7 Além ou alguma outra dimensão, alguma coisa que existe por aí, tá? Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites, tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, e todos os dias, às 11 da manhã, tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, 12h30 todos os dias tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta e notícias de sábado e domingo. De domingo tem especial, também não sei mais se tem notícias de domingo ou se é só especial, preciso confirmar essa informação. Mas de domingo tem especial também agora do Matheus, tá bom? Temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra produtos muito legais, camisetas que brilham no escuro e muito mais coisas. Então vai lá dar uma fuçadinha e não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, principalmente se gosta dos relatos de 7 Além ou de outra dimensão. Já vai lá e deixa o seu like. Pode deixar depois também, mas não se esqueça do like, tá bom? Vamos lá para o relato de hoje, então, que é este daqui. Não é muito longo, tá? Mas é longuinho. 7 Além ou Fenda no Tempo. Olá, Ana, me chamo Fulano e vou contar uma experiência bizarra que eu tive. Os nomes já foram alterados. Eu sempre gostei muito de trabalhar em horários não convencionais, tipo eu. Durante muitos anos, trabalhei de madrugada em um prédio onde eu ficava sozinho sentado na minha mesa com todo o escritório apagado e uma única luz para mim. Eu sei, parece um tanto assustador, mas eu realmente gosto de trabalhar assim. O trabalho rende mais, o tempo passa mais rápido e você acaba tendo mais liberdade para trabalhar da sua forma. O grande problema nesse caso é a volta para casa. A madrugada é bem esquisita. E eu já vi cada coisa e passei por cada experiência que dariam bons relatos futuros. E foi na volta para casa, em uma fria madrugada, que tudo aconteceu. Eu largava do trabalho às 4 da manhã e, como de costume, organizava tudo e me apressava para pegar o primeiro ônibus que ficava logo do outro lado da rua. Eu não levava celular para o trabalho, pois já havia sido assaltado uma vez saindo do trabalho e não queria correr o risco de perder outro celular. Eu sempre pegava o mesmo ônibus no mesmo horário. O motorista já até me conhecia e quase sempre conversávamos durante a viagem. Muitas vezes eu ia em pé ao lado do motorista até o fim da viagem, tamanha era a nossa intimidade. Às vezes seguíamos até o meu ponto com somente nós dois dentro do ônibus. Nesse dia, eu entrei no ônibus e Roberto, o motorista, como de costume, me cumprimentou e perguntou como tinha sido o expediente. Nesse dia, eu realmente estava muito cansado e apenas disse que foi corrido e que eu precisava descansar. E então passei pela roleta e me sentei no último banco do ônibus. Eu estava lutando contra o sono, dormia e acordava várias vezes. Mas pode parecer... Dormia e acordava várias vezes, mas pude perceber um cara bem esquisito que vestia umas roupas com glitter entrando no ônibus e sentando bem próximo de mim. Eu lembro claramente de ter achado esse cara bem estranho, mas voltei a dormir. Quando acordei de novo, o ônibus estava dentro de um túnel. E esse túnel, de fato, fazia parte do trajeto do ônibus. Eu lembro de ter pensado que ainda faltava um pouco para chegar em casa, então fechei os olhos e, do nada, todo o túnel se apagou junto com o ônibus. E eu abri os olhos. Eu lembro que eu fiquei assustado com o fato do ônibus estar correndo naquele breu e então, do nada, o ônibus saiu do túnel e eu olhei ao redor. E não havia mais ninguém no ônibus, somente eu.
O ônibus estava completamente diferente do ônibus que eu havia pego. Parecia bem mais velho. Estava sujo, os bancos eram de plástico e vermelhos. Alguns estavam quebrados e em certos lugares faltavam bancos. As janelas eram repletas de poeira, tão sujas que eu precisei esfregar a mão na janela para ver onde eu estava. E ao olhar para fora do ônibus, eu estava em um lugar que eu nunca estive. Era uma pista reta e havia várias casas na beira da estrada, e todas elas tinham um aspecto muito velho, caindo aos pedaços, na verdade. Algumas possuíam carros estacionados e eram sempre carros muito antigos, velhos também, e tudo parecia meio cinza e amarelado. Eu lembro de ter visto algumas pessoas do lado de fora do ônibus. Uma delas era um homem de shorts bem curtos e meias longas, sentado no teto do que parecia ser um Fusca. Ele fumava um cigarro com uma mão e um cachimbo na outra, um cigarro numa mão e um cachimbo na outra, dando trago em um de cada vez. Eu levantei do lugar e fui até o motorista, e à medida que eu ia me aproximando, eu percebi que não era o Roberto, e fiquei confuso. Cheguei a pensar que eu tinha tido algo como, sei lá, uma crise de sonambulismo e peguei outro ônibus. Foi então que eu cheguei perto do motorista e disse: "Dá licença, motorista, eu acho que eu peguei o ônibus errado." E assim que eu disse isso, o motorista meio que se assustou. Ele deu um pulo enquanto dirigia. Ele então começou a gaguejar e fazer uns sons esquisitos. Sabe quando você coloca água na boca e faz gargarejo? Era algo bem parecido com isso. E então ele começou a gritar e falar junto. "Ah, não é possível! De novo isso! Vocês parecem que não aprendem! É simples! Vocês ficam do lado de vocês e a gente do nosso!" Eu não entendi nada e cheguei mais perto do motorista, e foi quando eu vi com mais detalhes que ele usava o que parecia ser um uniforme azul, porém muito sujo e apertado no corpo dele. Ele era bem gordinho e tinha um inchaço esquisito no pescoço. Eu não lembro muito do rosto dele, pois ele estava de costas para mim, mas eu consegui ver o que parecia ser um rosto com muitas espinhas e olhos negros que pulavam para fora do rosto. Eu não entendi. Aonde que eu tô? Eu perguntei bem assustado. E então ele parou o ônibus do nada. "Você está onde não deveria. Você está onde não deveria estar e você vai descer agora." Então ele abriu a porta de trás do ônibus e começou a gritar para eu descer, dizendo que não era problema dele. Eu até tentei argumentar, mas ele parecia ficar cada vez mais nervoso, gritava, e aquele barulho de gargarejo que ele fazia ficava cada vez mais alto, e então eu decidi descer do ônibus. Andei na beira da estrada, passando por várias casas, procurando alguém ou algum ponto de ônibus, até que eu achei um cara varrendo a varanda de uma casa. Ele estava usando um terno branco muito encardido, uma cueca boxe e usava uma touca. Seus olhos eram completamente negros e profundos, quase como se fossem buracos. Me aproximei e perguntei se ali passava ônibus. Ele parou de varrer e disse: "Passa, mas você não pode pegar. Se eu fosse você, eu me mandava daqui, garoto." "Eu sei, eu tô tentando ir para casa", eu respondi para ele. "Olha, eu não quero problemas. A gente não pode ficar falando com vocês. Só segue até o final dessa estrada e passa pelo buraco que tem no muro." Eu não entendi nada, e antes que eu pudesse perguntar alguma outra coisa, ele jogou a vassoura no chão e entrou na casa, batendo a porta. Eu continuei andando até achar o tal buraco no muro. Eu passei pelo buraco, e assim que eu passei por ele, eu me vi dentro de uma favela que eu conhecia, mas nunca havia entrado lá. Nunca havia estado lá. O ônibus que eu pegava depois do trabalho passava por ela, tanto na ida quanto na volta, e eu rapidamente reconheci o lugar. De qualquer forma, eu já conseguia ver outras pessoas normais, algumas indo trabalhar, e a estrada por onde o ônibus que eu peguei costumava passar.
Eu andei um pouco mais e vi um ponto de ônibus, no qual eu tinha certeza que passava ônibus para minha casa. Enquanto eu andava na direção do ônibus, lembro de ter calculado que devo ter me perdido por umas 2 horas quase. Foi então que, para minha grande surpresa, assim que eu cheguei no ponto de ônibus, aquele mesmo ônibus que eu havia pego lá no ponto final, assim que eu saí do trabalho, estava se aproximando do ponto que eu estava. Muito confuso, eu dei sinal para o ônibus e entrei. Roberto me viu na porta do ônibus e arregalou os olhos. Ué, como você tá aí? Ele perguntou, quase levantando da cadeira. Eu não sei, eu saí do ônibus? Perguntei enquanto passava novamente pela roleta. Não que eu tenha visto. Oxe, mas que coisa! Ele ria ao mesmo tempo, parecia tão confuso quanto eu. Foi então que eu andei para o fundo do ônibus, direto para o lugar onde eu já havia sentado, e passei por aquele cara esquisito com roupa de glitter. E eu perguntei para ele se eu havia saído do ônibus. Ué, moço, você acabou de entrar no ônibus, ele respondeu. Você já me viu nesse ônibus? Reformulei a pergunta. E ele falou, não, eu tô te vendo agora. Quando eu entrei no ônibus não tinha ninguém. O ônibus seguia a viagem normalmente e eu cheguei em casa no horário em que eu sempre costumava chegar. Será que eu estive em Sete Além? Houve alguma espécie de buraco no tempo, fenda dimensional, teleporte ou algo assim? Durante muito tempo, eu e o Roberto discutimos essa história e ele jura que me viu entrar no ônibus e não notou que eu saí e que no caminho só havia feito 2 paradas, uma para pegar aquele homem estranho com roupas de glitter e outra para me pegar pela 2ª vez. Ele disse que fez a viagem normalmente como qualquer outro dia e que o túnel estava completamente normal. Eu cheguei a pedir que ele tentasse buscar as imagens da câmera, mas ele disse que raramente as câmeras funcionam e que pedir as imagens é algo muito burocrático e que não iam deixar puxar as imagens sem que tenha acontecido algum crime no ônibus ou algo assim. Então, Ana, esse foi o meu relato, espero que tenha gostado, beijos a toda a família, continuem com um ótimo trabalho. Um beijo pra você, muito obrigada. Cara, foi mesmo? Sempre fico assim, né? Sempre fica assim mesmo. Foi mesmo? É mesmo? Aconteceu mesmo? Então, existem essas histórias e vocês aí, o que acham? O que acontece? Acontece essas coisas? Meu Deus, isso nos assusta, porque uma coisa pode ser a nossa mente pregando peças e fazendo a gente ver coisas, mas aí 2 pessoas concordam com o fato de que ele entrou no ônibus, ele sumiu do ônibus, ele entrou de novo. Que jeito? Né? Aconteceu algo parecido com vocês já alguma vez? Você acha que sofreu um lapso de tempo, acabou indo para uma outra dimensão, viu um lugar esquisito? Manda o relato pra gente, ok? E esse foi o relato de hoje, das 11 da manhã, mas fiquem atentos que logo mais à noite tem mais relatos nesse sentido, de pessoas que acabaram indo para uma outra dimensão ou que têm uma falsa memória, talvez, o tal do efeito Mandela, quem sabe até uns doppelgangers, alguma coisa que talvez tenha a ver com uma outra dimensão, possível outra dimensão, tá bom? Então, um beijo para vocês e a gente se vê à noite. Beijos e fui!